De volta do intervalo. Pessoal, a gente está se dedicando hoje a um aspecto abrangente do conflito em torno ali de Gaza, e é a questão política mais ampliada. Como é que as potências de fora estão se articulando e são surpreendidas pela explosão no hospital, que matou centenas de pessoas no hospital no centro da cidade de Gaza. Nós estamos falando no primeiro segmento do programa sobre uma série de atividades diplomáticas e nós temos um resumo preparado pela nossa correspondente Mariana Giangiacomo. Vamos conferir. A visita de Biden é uma resposta ao risco da escalada no conflito entre Israel e o Hamas. Segundo o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, o encontro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu servirá para reafirmar a solidariedade dos Estados Unidos a Israel. Na sequência, Biden se reuniria com o rei da Jordânia, Abdullah II, o presidente do Egito, Abdul Fattah, e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Mas o encontro foi cancelado após o bombardeio a um hospital na cidade de Gaza, que deixou ao menos 500 mortos. Nesta terça-feira, o chanceler alemão Olaf Scholz se reuniu com Netanyahu para declarar apoio aos israelenses e pedir que o mundo se una para derrotar o Hamas. A viagem do presidente americano faz parte dos esforços diplomáticos para evitar que o conflito se espalhe pelo Oriente Médio. O medo dos Estados Unidos é que outros inimigos de Israel tentem se envolver e aumentar mais a guerra, forçando o país a se envolver de forma mais direta no conflito para proteger o seu aliado mais próximo na região. Novas imagens já mostram um conjunto de tanques do exército israelense realizando bombardeios em direção ao Líbano. Também nesta terça, o presidente russo Vladimir Putin se reuniu com o líder chinês Xi Jinping para discutir, entre outras coisas, um posicionamento comum sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Os russos têm se recusado a apoiar a resposta israelense aos ataques do Hamas. Tanto Rússia quanto China possuem cadeiras permanentes no Conselho de Segurança da ONU, que busca há dias uma solução para os combates. Na última segunda-feira, o Conselho rejeitou uma resolução proposta pela Rússia para mediar o conflito. O texto não condenava explicitamente o Hamas por terrorismo, mas atos terroristas em geral, e pedia um cessar-fogo imediato na região, além da abertura de corredores humanitários para a saída de civis. Um texto redigido pelo Brasil deve ser votado no Conselho amanhã. Essa parte, Lourival, o nosso Daniel já no primeiro segmento do programa já adiantava todas as discussões, as regimentais inclusive, em torno de um texto que facilitasse um aspecto super circunscrito, embora de grande importância para quem está lá sofrendo, que é a questão humanitária. Não temos até aqui nenhuma perspectiva de que isso tenha qualquer progresso no sentido de garantir o mínimo de alívio às pessoas que estão sofrendo ali e que possivelmente terão a situação delas, infelizmente, ainda piores. A pergunta que a gente coloca é o seguinte: se nem nessa questão humanitária é possível a uma potência como os Estados Unidos conseguir algum tipo de avanço no sentido de melhorar um pouquinho a situação das pessoas, o que se pode antecipar da capacidade americana de evitar a ampliação do conflito? A questão humanitária não consegue se desenrolar porque ela entra em conflito com os objetivos militares de Israel. Existem centenas de caminhões esperando do lado egípcio da fronteira de Rafah para entrar e que não entram porque Israel está bombardeando o sul da faixa de Gaza. Israel falou para os civis irem do norte para o sul e está bombardeando o sul, está bombardeando o território inteiro, né? E também não há saída das pessoas, porque, primeiro, o Egito não quer que seja essa a solução. Metade da população de Gaza, 1.100.000, são refugiados da Nakba, a catástrofe palestina de 1948, quando Israel declarou o Estado israelense e tomou as casas de muitos palestinos. E o outro aspecto é que o Egito tem medo também, né, de uma desestabilização ali no Sinai, com a passagem de pessoal do Hamas e tal. Já existe uma presença jihadista ali no Sinai. Então, e os Estados Unidos, eles acreditam que Israel tem o direito à autodefesa. Essa é a visão
né, tanto dos republicanos, quanto dos democratas, quanto do presidente Joe Biden. Então, não acham aceitável pedir a Israel um cessar-fogo. Já a Rússia acha o seguinte, que precisa ter um cessar-fogo imediato e uma responsabilização de Israel pelos danos aos civis. E não quer citar o Hamas. Por quê? Porque a Rússia depende do Irã para levar adiante a guerra na Ucrânia. E o Irã patrocina o Hamas e o Hezbollah. E por que a Rússia depende? Porque o Irã fornece drones e foguetes que a Rússia está usando sistematicamente todos os dias contra a Ucrânia. Do lado dos Estados Unidos não aceita uma resolução que não condene explicitamente o Hamas como causador de toda essa crise. E não aceita, como eu disse, um pedido de cessar-fogo. Então, não é possível chegar a uma linguagem, e aí não é só por causa da questão da Ucrânia, da Rússia, não. Existe aí uma disputa, e aí você estava sugerindo isso, uma disputa sobre influência no Oriente Médio, que os Estados Unidos perderam muito a partir de 2013, quando o Bashar al-Assad usou armas químicas contra a população e o Barack Obama não cumpriu a ameaça de puni-lo, porque já estava com medo da ascensão dos jihadistas na Síria. E a Rússia ocupou aquele espaço, literalmente, ocupou até bases dos Estados Unidos na Síria. Então, do ponto de vista, se a gente puder aqui elaborar o que os americanos conseguem ou não conseguem, neste exato momento, acho que tem uma pergunta central. O que eles querem dizer para os israelenses? O que eles querem dizer para os israelenses, sobretudo em função de uma invasão por terra de Gaza? Uhum. Os únicos combates dentro de uma grande cidade, recentemente registrados no Oriente Médio, são exemplares do que os israelenses vão enfrentar ali. Foi a retomada de Mossul do Estado Islâmico por parte de uma coligação de iraquianos, em boa parte sustentada também pelo Irã, com apoio Fallujah e Mossul, com apoio aéreo americano, de tropas especiais americanas. Aquele cenário, o último grande cenário de guerra urbana no Oriente Médio, é terrível do ponto de vista do dano colateral à população civil. É impossível. Você pode imaginar que para cada combatente adversário, entendido aí os terroristas do Hamas, morto, tenha uma média de 50 a 60 civis mortos juntos. Você pode imaginar o tamanho disso. Então, o que será que Biden tem a dizer aos israelenses? Acho que o Biden, a viagem do Biden, primeiro, é uma resposta às críticas dos republicanos de que ele não deu devida atenção ao Oriente Médio e não apoiou o suficiente Israel, isso é um ponto. Agora, ele vai porque ele precisa também dizer coisas que só podem ser ditas pessoalmente. E ele vai pedir para o Netanyahu conter a sua violência, o seu ímpeto de vingança. Vamos lá, Daniel. Eu só fico pensando no seguinte, William, você estava sugerindo aqui os dilemas e os desafios implícitos numa invasão terrestre de Israel a Gaza. O que eu fico pensando são dois grandes dilemas. Primeiro, se você consegue, com uma invasão terrestre, alcançar o mínimo de eficácia, de efetividade, num objetivo primordial que acho que qualquer estrategista militar hoje em Israel teria, que é de chegar nos reféns israelenses e alcançá-los com segurança e retomá-los, né? É claro que alguma negociação pode estar sendo feita indiretamente, talvez por meio de algum interlocutor, que não o próprio governo de Israel, mas na hipótese de uma entrada em Gaza, será que esse meio será o mais eficaz para resgatar os reféns? E o segundo ponto é o seguinte: a resolução redigida pelo Brasil e que vai à votação amanhã trata de questões muito de curto prazo ali, como a criação de um corredor humanitário, a condenação aos atentados terroristas do Hamas, mas fala também no longo prazo e relembra que a solução de dois estados convivendo pacificamente e se reconhecendo mutuamente nas suas fronteiras é a única de longo prazo. Pois bem, depois das baixas todas que podem acontecer numa invasão terrestre, existe, no longo prazo, algum tipo de clima, algum tipo de possibilidade para se resgatar um tipo de conversa assim, de solução de dois estados? Excelente pergunta, Daniel. Excelente pergunta.
me parece essencial. Se a gente tem que considerar essas atrocidades terroristas do Hamas como o ponto de no return. Não há mais uma volta ao status quo ante, no qual se falava pro forma, né? Porque todo mundo que mexe com a questão sabe que Israel tornou impossível a solução dos dois estados. E aí se meteu num dilema difícil para a sociedade israelense e até agora não sei como vão resolver. Ou continua o Estado judeu, ou continua o Estado democrático. Porque se engole o West Bank, engole a Cisjordânia e as populações, ou perde a característica de Estado judeu, que é essencial, o lar judeu é a base do sionismo, ou, ao tratar habitantes árabes de um Estado único de forma diferente de habitantes judeus, deixa de ser Estado democrático. É um dilema fortíssimo. É o dilema onde se meteu. Ao tornar praticamente não, para todos os efeitos, se tornou impossível a solução de dois estados. Todo mundo a manifesta da boca para fora, sabendo que tem escassas possibilidades de realização, dado os fatos consumados. Esses fatos são fatos consumados ao longo de um período de quase 50 anos, desde o Yom Kippur, dali para frente, desde 67 pelo menos, dali para frente. Então, voltando à questão, o que os americanos querem de Israel nesse momento? Eu acho que principalmente conter essa invasão. É o que dá para eles tentarem... A invasão terrestre de Gaza. A invasão terrestre de Gaza. Eu acho que só que, até, como eu estava falando antes, para o primeiro-ministro Netanyahu tentar sobreviver politicamente, que eu acho que vai ser muito difícil. A gente não pode esquecer o que aconteceu com o ministro da Defesa, Moshe Dayan, depois de 73, guerra do Yom Kippur. Teve equivalente a uma CPI lá em Israel. E no meio dessa investigação... Vai ter. No meio dessa investigação, o Moshe Dayan renunciou ao cargo. Que tinha sido o herói de 67. Pois é. E depois que terminou, a primeira-ministra Golda Meir também renunciou. Então, eu acho que a sobrevivência política do senhor segurança, né, como a gente já falou aqui, o Lorival já lembrou bastante, tá impossível depois. Então, como essa sociedade democrática vai digerir tudo isso, eu realmente não sei, porque abalou, pelo que eu tenho conversado, ouvido, lido, a sociedade israelense está abalada. Nesse momento pensar nessa resposta. O depois, eu não sei para que direção vai. Eu, por enquanto, não tenho essa visão. Mas aí, Monteiro, o depois depende de que tipo de aliança geopolítica? Resgatando um pouco da conversa anterior aqui, dessa fragmentação do papel de Rússia e China engolindo partes do poder do Ocidente. Quem seria o moderador dessa construção que Israel vai precisar buscar? Porque sozinho, dificilmente, ele vai conseguir encontrar essa saída. Você tem toda razão, sozinho não. Só que ao longo da guerra da Ucrânia, principalmente nos últimos meses, Rússia e Israel têm se afastado. Pelo que eu soube, Israel começou a enviar por terceiros países munição para a Ucrânia, desculpa. E Vladimir Putin não ficou muito feliz com isso. Então, alguns vídeos durante a invasão lá no dia 7 de outubro, no sábado, algumas pessoas falando russo levantam uma certa suspeita se Moscou não teria também alguma participação nisso. Interessa demais para Moscou tirar a atenção da Ucrânia. Sumiu do noticiário. Sumiu do noticiário. No momento em que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está sem presidente, não aprovaram mais um pacote de ajuda para a Ucrânia e, portanto, se dá para perceber isso, com certeza os israelenses também percebem isso. Moscou não é um ator confiável também para Israel. Fica muito difícil. Você está restrito e, por isso, uma solução é cada vez mais difícil. Os europeus, Lorival, têm sido um pouco mais discretos que os americanos ao reiterar o direito que ninguém duvida, ninguém duvida que Israel tem o direito de autodefesa. Ainda mais depois desse tipo de atrocidade terrorista. Quer dizer, o trauma sofrido pela sociedade israelense
dificilmente deixa a gente imaginar que nesse momento prevaleça, digamos, o cálculo frio estratégico, que diria, por exemplo, nas palavras do Thomas Friedman, que é um dos grandes especialistas, e é um judeu, como se diria nos Estados Unidos, liberal, portanto, tem todas as credenciais para poder criticar Israel de um ponto de vista de que, eu vou colocar entre aspas, que a transposição desses conceitos políticos de um lado para o outro acaba sendo sempre prejudicial à compreensão do assunto, mas de esquerda, digamos assim. Ele diz, quem é que ficaria contente com a invasão terrestre de Gaza? O Hamas. Quem que ficaria ainda mais contente com essa invasão e o inevitável, dada a natureza do combate em situação urbana, urban warfare? Os civis vão morrer no urban warfare. É inevitável nesse tipo de situação. Quem ficaria ainda mais satisfeito? O Irã, que é um dos principais adversários de Israel. E quem nos Estados Unidos ficaria mais satisfeito ainda? Todo o aparato republicano que praticamente paralisou a capacidade de governo do país no momento. Então, ele faz essa pergunta, que na verdade é uma pergunta dirigida aos israelenses. É isso que vocês querem? Por mais traumatizados, horrorizados e doloridas que esteja a alma de vocês, vocês querem entrar num jogo estratégico no qual vocês vão fazer o jogo do adversário? O Netanyahu se colocou um objetivo maximalista e praticamente impossível de ser atingido. Ele pode até neutralizar o Hamas, mas a ideia do terrorismo nascerá tão forte quanto antes, ou talvez até mais forte com a destruição de Gaza. Basta olhar os protestos dos palestinos na Cisjordânia contra o Fatah, contra o grupo que é rival do Hamas, contra a autoridade palestina, contra Mahmoud Abbas. O Hamas se fortaleceu. Eu sei que é chocante, eu sei que é duro, mas essa é a realidade. Então, hoje um porta-voz do exército israelense disse que não é necessário que haja uma incursão terrestre de grande escala. Eles estão fazendo incursões de forças especiais, né? E aí para decapitar o Hamas e, eventualmente, aí eu não tenho informação, ninguém tem, sobre se existe alguma intenção de tentar liberar reféns. Na minha visão, o Netanyahu, pelo menos, ele segue a seguinte lógica. O destino dos reféns, assim como o destino dos civis palestinos na faixa de Gaza, é culpa do Hamas. Também é algo cruel. O assunto é cruel, certo? Nós estamos fazendo uma análise fria. Não há aqui. boas opções. Não existe. Ninguém gostaria de estar no lugar de Israel, não é disso que se trata. Nós estamos tentando entender o cenário e as intenções estratégicas de cada ator. E aí, uma incursão por terra teria como objetivo destruir o Hamas e ocupar a faixa de Gaza. Não para recolonizá-la, eles não querem isso, mas para obter o controle militar sobre a faixa de Gaza, para varrer o Hamas do mapa, o que sabemos que é impossível. Pergunte aos americanos no Afeganistão, Talibã, etc. Quem é que está no poder agora, 20 anos depois dos Estados Unidos se colocarem essa missão no Afeganistão? Talibã. Bom, diante disso, eu acho que neste momento Israel está revendo os seus objetivos, o que é natural, num todo tumulto, causado pela comoção daquela ação do Hamas, combinada com a fragilidade política do Netanyahu, é natural que eles fiquem reestudando os seus objetivos. E pode ser que o Joe Biden, é uma hipótese, possa ter alguma influência sobre esse cálculo israelense. Agora, William, só trazendo aqui um ponto importante. Só organizar a nossa conversa. O Daniel estava me pedindo a palavra, eu ia fazer isso depois do intervalo. Você quer intervir agora, Thaís, Daniel? Não, eu queria só completar aqui, Daniel, vou pular a sua vez, completar o que o Lorival está falando aqui. Ontem a gente conversou com o Salvador Raza, que é um especialista em estratégia militar e tal. E ele me disse o seguinte, ele falou, olha, até antes da nossa conversa aqui no WW, a força da mobilização que Israel fez é tão grande, é tão absurda, que para ele se desmobilizar, e aí entrar, inclusive, no questionamento do Thomas Friedman, quem ficaria incomodado se Israel desistisse, né? Ou quem ficaria feliz se Israel desistisse. Mas o que o Salvador Raza coloca é que a força da mobilização foi tão absurda, né? Mesmo para um país militar como Israel, que
a intensidade necessária para um recuo deve ser maior ainda, e ela tem repercussões políticas que podem ser mais graves para o Netanyahu. Eu acho que tem uma armadilha aí entre o avançar e o recuar, uma armadilha de força de dissuasão, de força de mobilização, uma armadilha moral, inclusive diante dos próprios soldados. Outra coisa que o Raza disse, ele falou, olha, o que a gente sabe é que o militar profissional aguenta 14 dias sem ação, mas ele começa a quebrar no 10º. Então, ele mobilizou 360 mil soldados e a grande maioria dessa turma não tem experiência necessária, não tem o profissionalismo. Então, você tem questões morais, você tem questões da intensidade dessa mobilização versus o custo do recuo. Acho que tem ainda uma armadilha... O que ele está dizendo é que a mobilização acaba sendo o motivo da invasão e não a invasão dependendo da mobilização. Objetivo. Daniel? William, só chamaria atenção para um outro ponto hoje que, na minha avaliação modesta, que é importantíssima, o Gunther resvalou nisso no primeiro bloco, que é o posicionamento da Arábia Saudita. Chama atenção para isso porque até o dia 6 de outubro, véspera dos atentados, Israel vivia uma tentativa de normalização com os países árabes por meio dos acordos de Abraão e estava relativamente perto, no caminho de chegar ao acordo mais cobiçado, mais ousado, que era um acordo de normalização com a Arábia Saudita, que obviamente ficou congelado. Pois bem, hoje, com o bombardeio do hospital na faixa de Gaza, e a se comprovar que foi mesmo uma ação israelense, o que é fortemente contestada pelo governo de Israel, mas a se comprovar, a destruição de médio e longo prazo dessa normalização é evidente. Chamo a atenção que Riad hoje soltou uma nota condenando o bombardeio do hospital em Gaza nos mais fortes termos, linguagem do governo da Arábia Saudita, e chamando atenção para a seletividade da comunidade internacional no tratamento do direito internacional de Israel e do Hamas ou dos palestinos. Então, o dano colateral que tem para esse objetivo de longo prazo do reconhecimento de Israel entre os árabes com esse estrago das relações com a Arábia Saudita, porque por mais que Mohammed bin Salman esteja fazendo uma gestão, digamos, reformista ali na Arábia Saudita, ele é muito pressionado internamente. Não, a gente volta aos fatores fundamentais do Oriente Médio, sim. A gente volta à essência do conflito. E a essência do conflito implica reconhecer que papel exercem as chamadas potências de fora. Toda a história do conflito do Oriente Médio, ela é decorrente e, ao mesmo tempo, condiciona o papel das potências de fora desde antes da Declaração de Balfour, desde o Tratado de Versalhes e passando pela Liga das Nações e chegando às várias guerras e ao papel dos Estados Unidos agora. Mas é isso que eu deixo para a gente pegar no último segmento, que papel ainda conseguem os Estados Unidos em função dos papéis da Rússia e da China. A gente volta daqui um instantinho, pessoal. Até já.